dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez na 7ª edição do Adit Juris. Eu que participei, tive a oportunidade de participar desde a primeira edição e a própria criação do evento. Quero dar as boas-vindas a todos os colegas, os daqui de Salvador e os de fora também. Temos vários estados aqui representados e esse, eu digo, é o grande lance da ADIT, ou seja, nós temos a oportunidade de ouvir a experiência de colegas de várias regiões do Brasil. Quantas vezes nós nos deparamos aqui, nossa, esse problema não é só meu, não é só da minha região, mas é de todo o Brasil também. Eu não imaginava que no Rio Grande do Sul os profissionais teriam problemas com o Ministério Público, tanto quanto temos em Salvador, como temos no Rio de Janeiro. A partir do Adit Juris, nós podemos ter essa troca de experiência e podermos também trocar conhecimento e arranjarmos e conseguirmos soluções para os nossos clientes. O objetivo maior é fomentar o estudo especializado e também conseguir que os nossos clientes avancem nos seus empreendimentos com sucesso e dentro da legalidade. Hoje, eu tenho a missão de apresentar um case e eu escolhi, nesse tempo de crise, um case a respeito de denúncia parcial de incorporação imobiliária. Nem sempre o empreendedor consegue executar o seu empreendimento na sua totalidade, nem sempre o empreendedor consegue levar a efeito o empreendimento tal qual ele concebeu na sua origem. Então, vou passar um pouco para vocês da nossa experiência lá do escritório e depois ficaria à disposição para a pergunta de todos. Vamos lá, vamos começar. O nosso caso concreto é o seguinte. Lá num dia, estávamos no escritório, um cliente chegou e disse assim: doutora, eu tenho uma incorporação. Essa incorporação ela é um empreendimento muito grande. Ela foi feita faseadamente, em função, inclusive, do próprio tamanho. Mas isso já tem um lapso de tempo muito grande. E agora eu percebo que o mercado já não comporta mais aquele projeto que nós tínhamos. E, para falar a verdade, o que nós estamos querendo é pegar uma dessas fases e vender a uma determinada empresa de varejo. E essa empresa de varejo não quer absolutamente participar da incorporação imobiliária. Ela não quer fazer parte dessa confusão de convenção de condomínio, subcondomínio, condomínio residencial, condomínio empresarial. Ela quer estar solta, com autonomia, para praticar as regras próprias que ela acha que são necessárias para que ela tenha um sucesso financeiro dentro do mercado. Como é que eu faço para vender essa área e tirar essa parte da incorporação imobiliária? Então, nós temos aí o caso concreto, a tipologia do empreendimento, a incorporação imobiliária faseada, e vocês vão ver que eu vou reiterar muito essa palavra faseada, porque toda a nossa solução jurídica dependeu da estrutura do empreendimento na sua origem, ou seja, ela foi concebida lá atrás de forma faseada e com todas as adequações necessárias ao faseamento, e a situação dela registrada no cartório de imóveis. Hoje ela está em execução, ela não foi concluída ainda. Uma área total do empreendimento de aproximadamente 300 mil metros quadrados, um empreendimento muito grande. A base legal, obviamente, a Lei 4.591, já que estamos tratando de uma incorporação imobiliária. E o objetivo era exatamente esse: atender a uma necessidade comercial do nosso cliente. Aí está o empreendimento, apenas para ilustrar, para que vocês tenham ideia da grandiosidade dele. Estavam previstas fases residenciais, comerciais, uma escola, shopping center em 3 etapas, dividida em setores e etapas. O histórico dessa incorporação imobiliária. Ela foi registrada em 2018, ou seja, hoje ela está fazendo 10 anos. Eu estou falando de um caso concreto e de uma solução dada agora,
né, no ano passado. Passou por 4 ratificações, que não foram tão substanciais, mas isso lá atrás, né, a última, há 4 anos atrás, foi uma incorporação imobiliária concebida e registrada em fases e em execução ainda. E essas fases e setores estavam lá na raiz detalhadamente definidos com ampla autonomia funcional, administrativa e jurídica. Isso é muito importante, porque nós só podemos dar determinadas soluções em grandes empreendimentos se ele for muito bem estruturado na sua raiz. Nós costumamos dizer aos nossos clientes o seguinte: olha, tudo que você tiver que dizer na sua incorporação imobiliária, diga. Tudo que tiver que acontecer e você conseguir prever dentro do seu empreendimento imobiliário, especialmente de grande porte, fale, seja explícito. Porque o adquirente, na hora em que ele for decidir pela compra, ele pode perfeitamente dizer, olha, uma incorporação faseada, 300 mil metros quadrados, com shopping, área residencial, área comercial, escola, eu não quero comprar faseado. Eu não quero ter esse risco, mas ele também pode optar por querer comprar esse empreendimento. Então, lá na frente, ele não pode alegar e dizer assim, eu não sabia que era faseado. Eu não sabia que você poderia denunciar a incorporação parcialmente, porque já estava lá, devidamente estruturado, tudo muito claro e estabelecido no cartório de registro de imóveis, com o caráter, inclusive, da universalidade que o registro empresta aos atos. Então, em 2018, houve uma necessidade de mudança, né? Na verdade, em 2017, mas agora, depois de 10 anos, é que houve uma necessidade de mudança provocada exatamente por essa grande aquisição, por esse grande cliente que gostaria de comprar uma fase da incorporação imobiliária, onde seriam implantados prédios residenciais, mais ou menos 4 ou 5 lâminas residenciais, vocês imaginem que é uma grande gleba, e o mercado, por outro lado, já não atendia essa demanda. A própria empresa já teria no seu estoque ainda unidades residenciais para serem vendidas. Como é que nós fazemos isso? Bom, vamos denunciar parcialmente essa incorporação imobiliária, mas tudo isso só foi possível em função, repito, da estruturação na sua origem. A fundamentação legal, artigo 34 da 4.591. Quando nós nos dirigimos ao cartório de registro de imóveis para defender essa denúncia parcial da incorporação, nós temos como base legal, como fundamento, o artigo 34, que fala que o incorporador pode estabelecer um prazo de carência da sua incorporação imobiliária. E, quando faseada, ele pode estabelecer esse prazo de carência em fases. Então, se a incorporação imobiliária ela nasce faseada, tudo deve acompanhar esse tipo de estruturação jurídica. Até a questão das garantias. Você pode perfeitamente, uma vez bem delimitada na origem a estruturação jurídica, você pode dar uma fase como uma hipoteca, por exemplo, a um determinado ente financeiro, e uma outra fase você pode dar como alienação fiduciária em garantia a um outro ente financeiro. Então, vocês vejam a flexibilidade que esse faseamento pode dar ao empresário num grande empreendimento imobiliário. Então, a fixação do prazo de carência, onde nós temos a declaração prevista na letra N do artigo 32. Ainda em relação à fundamentação legal, todos os documentos do memorial descritivo da incorporação devem perfeitamente estarem descritos por fase ou por setores. Essa incorporação imobiliária não fomos nós que fizemos no nosso escritório. Quando nós recebemos a consulta do cliente, essa incorporação, como eu já falei anteriormente, ela já tinha 10 anos, o que ele queria era que nós, escritório local, conseguíssemos uma solução para que tirasse essa fase do total do empreendimento. Então, a desistência da incorporação, ela tem que ser denunciada por escrito ao cartório de registro de imóveis, e não precisa, né, ela não é uma retificação. Quando a gente conversa com o incorporador em relação à denúncia,
ele costuma ter um raciocínio do que é mais comum, que é a retificação. Ah, mas espera aí, a gente não tem que consultar os outros adquirentes, a gente não tem que pedir a interveniência, anuência do credor hipotecário. Não, nós não estamos falando de reti-rati, nós estamos falando de uma denúncia parcial. É um direito do incorporador. Você está exercendo um direito. Você não precisa pedir licença a ninguém para exercer esse direito. Você apenas tem que comunicar aos adquirentes. Nós vamos detalhar isso mais na frente, tá? E ela será averbada, é objeto de ato de averbação no cartório de registro de imóveis com os documentos que nós vamos falar logo em seguida aqui. O prazo de carência é improrrogável, isso é de extrema importância. No caso dessa incorporação imobiliária, o prazo de carência ele foi declarado lá na origem, há 10 anos atrás, da seguinte forma. Cada etapa e fase serão submetidas a seu respectivo prazo de carência, de 180 dias, contados da comunicação expressa feita ao oficial do registro de imóveis do início da comercialização de suas unidades, conforme tal. Então, o que é que a gente pode tirar disso aí? Exatamente o que eu falei no início. Tudo que você tiver que dizer, tudo que você quiser, incorporador, o que o seu cliente desejar, você tem que colocar no memorial de corporação. Aí ele desejou o seguinte, que contasse a partir da comunicação expressa feita ao oficial de registro de imóveis. E nós que pegamos essa incorporação 10 anos depois, pegamos essa declaração de prazo de carência e dissemos, olha, incorporador, você pode exercer esse direito. Está muito bem previsto. Aliás, essa incorporação imobiliária foi muito bem feita, muito bem estruturada. Então, assim, você pode, dentro dos elementos que nós analisamos, você pode desistir parcialmente. Por quê? Você tem fases consolidadas, como nós vamos ver, e você ainda tem muita coisa para fazer. Digamos que sua incorporação esteja mais ou menos na metade. Quando nós chamamos o cliente é fogo, né? Nós chamamos o cliente e dissemos o seguinte, olha, pode ser, você pode vender, você poderá vender a área a essa empresa, essa grande empresa de varejo, mas nós vamos ter que denunciar, vamos ter que fazer isso e aquilo outro. Ele foi para casa, quando ele voltou dias depois, ele fez, olha, eu gostei, eu não quero mais só esse pedaço que eu vou vender ao cliente, não. Eu quero mais um outro pedaço, Eu falei, calma. O que é que você quer, na verdade? Ele fez, não, eu não quero denunciar só uma fase, não. Eu quero denunciar 3 agora. Pode? Pode. Vai dar mais trabalho, eu acho que, inclusive, é muito bom do que ocuparmos toda uma energia, oficial do registro de imóveis, um convencimento, etc., para daqui a 1 ano ou 2, fazermos isso novamente. Vamos nos concentrar e vamos denunciar 3 fases dessa incorporação imobiliária. E assim fizemos. Denunciamos 3 fases, só que aí tivemos que voltar ao município. Por quê? Nós não alteramos o projeto, efetivamente. Foi o que nós defendemos. Nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos fazendo mudança de uso. Ou seja, aquele determinado setor que só era residencial vai passar a ser misto. Aquele que era comercial não vai mais existir e vamos adequando. Agora, as glebas continuam as mesmas. O sistema, o arruamento, todo o projeto continua o mesmo. Mas os usos vão mudar. Fomos ao município, renovamos o termo de acordo e compromisso. Houve, obviamente, uma discussão, isso não se fez em 2 dias, mas conseguimos fazer, tivemos êxito. Refizemos o TAC, registramos esse TAC no cartório de registro de imóveis e fomos seguindo o nosso caminho. Qual foi o objeto da denúncia? O que é que, no final das contas, se pretendia, né, aproveitando essa oportunidade do prazo de carência que estava aí, dando o direito ao incorporador? A fase 1 e 2 já estavam concluídas. A fase 3, houve uma mudança, tinha uma escola em execução e a parte residencial foi denunciada. Na fase 4, a segunda etapa do shopping permaneceu, o condomínio residencial e a torre empresarial foi denunciado. Na outra fase também o clube permaneceu, mas o empresarial foi denunciado. E na terceira o shopping permaneceu e a torre também comercial, corporativa, foi denunciada. Então toda a parte comercial, corporativa foi denunciada e a residencial parcialmente.
Pontos relevantes, para a gente concluir, que o pessoal já está dizendo que eu já esgotei. 15 minutos é um pouquinho pouco, é pouco para a gente poder falar tudo. Tratando-se, nesse caso, de denúncia parcial da incorporação, dentro do prazo de carência previsto no memorial, é desnecessária a anuência dos promissários compradores, como nós já falamos antes, o incorporador está exercendo o direito, e apenas eles têm que ser notificados e comunicados. No nosso requerimento, nesse caso, nós dissemos ao oficial registrador que em 60 dias nós faríamos essa comunicação. Nos comprometemos, no nosso requerimento, a fazer essa comunicação em 60 dias. Porque a 4.591 ela é aberta também. Ela não proíbe, ela não estabelece. Ela fala que você tem que notificar, mas não fala o prazo. Então, mais uma vez, o incorporador está aí livre para dizer qual é o seu prazo. A Lei 4.591 deixa claro que é uma faculdade do incorporador desistir de uma fase ou de várias fases, visando resguardar o seu próprio negócio. E também a oportunidade que a 4.591 dá, né, você imagine uma lei de 1964, já previa que você poderia denunciar a incorporação, mas não estava previsto os detalhes de procedimentos na 4.591 no caso de incorporação faseada. Então, nós fizemos as adequações e já é a nossa segunda experiência em Salvador de fazermos denúncia parcial de incorporação em grandes empreendimentos, né, que venham causar um impacto. Então, a necessidade de previsão no memorial descritivo, como nós já falamos, e uma atenção especial à forma de redação da declaração do prazo de carência, que é um anexo previsto na letra N do artigo 32 da 4.591. A incorporadora deve informar no seu requerimento ao cartório de imóveis que não houve nenhuma venda ou promessa de venda das fases integrantes e objeto da denúncia, e, portanto, não teriam quantias a restituir. Ou seja, mesmo que tivesse promessa de compra e venda dessas unidades de fase denunciadas, a obrigação do incorporador era chamar cada um e devolver as quantias recebidas devidamente reajustadas, é o que a lei determina. E lembrar que a denúncia da incorporação é a chance que o incorporador tem de adequar o seu próprio negócio às condições do mercado. Consequências da denúncia. Tudo bem, nós pegamos toda uma área, excluímos da incorporação imobiliária as fases que estão sendo denunciadas, e o que é que sobra? Como é que nós vamos operar isso aí? Nós temos que desmembrar, ato contínuo, a denúncia daquelas fases. Nós requeremos o desmembramento das áreas denunciadas e pedimos que as matrículas respectivas sejam abertas. No primeiro caso que nós tivemos aqui em Salvador, o pessoal fora, por isso que eu digo que essa troca de experiências é muito importante, o pessoal falou assim, mas a gente vai poder desmembrar? Eu disse, já foi denunciado. E vocês vão ver aí que, uma vez denunciada, ela já não faz parte mais da incorporação imobiliária. Mas o imóvel não pode ficar solto, né? A área dele total já foi objeto de fracionamento, ele já foi dividido em frações ideais, não tem como voltar. A incorporação imobiliária, gente, ela nunca volta, ela vai sempre em frente. Tá? Então, assim, nós desmembramos as áreas denunciadas, matrículas foram abertas no cartório de registro de imóveis. Uma outra consequência da denúncia é a indicação do que remanesce na incorporação imobiliária. Então, eu tirei A, B e C. E remanesce, nesse caso aí, remanesceu uma área de aproximadamente 284 mil metros quadrados, que, da agora em diante, serão efetivamente o novo objeto da incorporação imobiliária. A primeira fase está consolidada, a segunda está consolidada, não se mexe absolutamente nas frações ideais do que está consolidado, já houve expedição de alvará de habites, já houve instituição do condomínio por unidades autônomas, está consolidado. Consolidado, ninguém mexe. Na hora que você vai fazer o próximo quadro da NBR, ou seja, você vai zerar aquelas fases. Né? E nós fomos pioneiros em fazer isso aqui em Salvador. Então, você zera e você, sim, recalcula as frações ideais do que será o novo objeto da incorporação imobiliária. Mas o que está consolidado, você não mexe. Você chega lá no quadro e põe 0. Está consolidado, você não tem como voltar. Não existe você voltar e recalcular. A incorporação naquela fase está consolidada, ela morreu. Ela já foi. Está perfeita e acabada. Agora é só o que está do novo pós-denúncia. Então,
isso tem reflexo na mudança, nós temos que juntar uma nova minuta da futura convenção de condomínio, apresentação dos quadros, e no requerimento, finalmente, para finalizar a minha exposição, nós nos dirigimos ao cartório mais ou menos assim. Ante o exposto da documentação apresentada, requer com fundamento no artigo 34 da 4.591, a averbação da denúncia parcial da incorporação, do empreendimento tal, etc., etc., sobre as quais seriam implantadas as fases tais, perdendo as mesmas, isso é o ponto importante, perdendo as mesmas a finalidade anteriormente definida de divisão em frações ideais. Aquelas áreas que foram denunciadas, cujas matrículas foram abertas, elas voltam ao status quo ante de gleba bruta. Elas não mais estão fracionadas como permite a 4.591. Por consequência, a gente requer a averbação da consolidação da incorporação. Isso é uma coisa que a gente pegou meio copiando quando nós fazemos uma alteração de um contrato social. A gente não apresenta aquele consolidado, principalmente em empreendimentos muito grandes. Como é que o oficial registrador ou o novo adquirente vai ter a facilidade de ver, bom, mudou isso e aquilo, mas finalmente, como é que ficou o empreendimento? Então, a gente apresenta um memorial consolidado, ou seja, daquela nova parte da incorporação imobiliária. Muito obrigada.